Olá, eu estou aqui para trazer para você alguns elementos que refleti pensando na liturgia deste quarto domingo da Quaresma. Nós temos feito um caminho, acima de tudo, de percepção, né, dos lugares que eu tenho chamado de lugares catequéticos de Jesus, o deserto, a montanha, o templo e agora o encontro com Nicodemos neste quarto domingo, de modo particular no texto do Evangelho. Além do Evangelho, as leituras têm ajudado-nos a perceber o tempo quaresmal como esse tempo rico para preparar-se para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, com os sinais da aliança, com os sinais da cruz e, acima de tudo, a vida nova que brota do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Na primeira leitura deste quarto domingo, do segundo livro de Crônicas, nós vamos perceber a construção desta relação entre Deus e o ser humano e Deus. Na proposta da aliança, que nós vimos também semana passada, vai se construindo a clareza: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Uma relação construída através da vivência dos mandamentos. Ao longo do tempo se concretiza, né, o papel do templo, o papel da aliança, o papel dos mandamentos e, de modo particular, o templo de Jerusalém como um lugar para expressar esta aliança e, como vimos semana passada, toda a importância do sacrifício. A primeira leitura deste domingo traz para nós algumas constatações. A primeira delas, a infidelidade por parte dos chefes dos sacerdotes e do povo, de modo geral, que se caracterizavam pelas práticas pagãs. Do outro lado, uma segunda constatação, a ação de Deus, uma ação que sempre com o objetivo de dirigir-lhes uma palavra, fazendo admoestações para que pudessem permanecer nos propósitos da aliança. Por isso, uma terceira constatação da leitura será justamente as respostas humanas diante das ações divinas. E aí nós teremos os resultados de tudo isso: a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, o exílio da Babilônia e depois, consequentemente, a leitura nos ajuda a pensar também todo esse processo de superação do exílio. Eu diria que a primeira leitura ajuda-nos a pensar no modo de relacionar-se com Deus e também as consequências de nossas opções. Olhar para a primeira leitura com um desejo fundamental de perceber a reconstrução. Então eu diria que o tempo quaresmal é um tempo próprio para se reconstruir. Reconstruir a relação, reconstruir tantas situações que estão no nível das buscas humanas, familiares, profissionais, comunitárias. Então, de que modo o caminho feito pelo povo na antiga aliança, tanto do distanciamento como para a proximidade, ajuda-nos a viver o tempo quaresmal como um tempo de reconstrução. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, nós continuamos a perspectiva da cruz. Semana passada, a dinâmica da cruz como lugar do sacrifício e não do escândalo ou do abandono de Deus. Por isso, um acréscimo que nós podemos fazer, primeiro, é a percepção da dinâmica dos textos paulinos, lidos principalmente no contexto pós-pascal, ou seja,
depois das experiências do ressuscitado ou a partir do próprio encontro que Paulo tem com o ressuscitado. Ou seja, são textos que precisam ser vistos à luz da ressurreição. A leitura ajuda-nos de modo particular a perceber a ação de Deus através de Jesus na cruz, que se manifesta na misericórdia, no amor, na compreensão da graça, na fé, no dom e, acima de tudo, na prática das boas obras. Parece ser esse um caminho de reconstrução do relacionamento, como falávamos na primeira leitura, até então chegarmos ao Evangelho, ou seja, esse caminho de construção, de reconstrução de uma consciência de toda a obra da salvação. Por isso nos perguntamos qual a importância da figura de Nicodemos como aquele homem que vai à noite ao encontro de Jesus, faz uma reflexão sobre o batismo, quer entender toda essa dinâmica de um projeto, de uma ação de Jesus, em Jesus, como Messias, como enviado de Deus. Ou seja, o interesse de Nicodemos está em compreender toda esta reflexão e principalmente a profundidade das ações que Jesus realiza. O texto ajuda-nos a dar as razões à obra do sacrifício, à obra da salvação, dar razões à morte de Cristo no alto da cruz. Por isso, o verbo crer, não só o verbo, mas a própria ação de crer associada ao elemento da salvação. Ou seja, caríssimos, eu resumiria o evangelho deste domingo ao sentido de dar valor aos atos divinos e reconhecer neles uma finalidade, a salvação. Que este quarto domingo possa ajudar-nos a viver com alegria, experiência de fé, aumentando o nosso desejo de participar das festas pascais como a expressão de toda esta obra da salvação, manifestando também a graça, o dom que Deus nos dá de crer em tudo isso. Deus lhe abençoe, um feliz domingo para você.